E aí, pessoal, eu sou o professor Teófilo de Linguagens e tenho aqui uma questão do Enem 2023 excelente, com excelente texto. Vejam só, gente. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Donana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo, esse arado tá troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração. Uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Bom, gente, aqui nós temos um fragmento do sucesso torto arado, né? E a questão traz o seguinte, vejam só, olhem para o enunciado sempre, né? Com a perda da parte da língua da infância, e isso é verdade, né? A personagem aqui, a Belonísia, ela perdeu, quando criança, uma parte da língua, então ela ficou meio sem poder falar, ela não podia falar, e quem passou a ser o contato dela com o mundo, ou seja, a porta-voz dela foi a irmã dela, a Bibiana, que depois elas se separam, a Bibiana vai para um outro lugar, e a Belonísia passa a trabalhar ali na terra, a ficar na terra mais próxima a essa essência, até como uma forma de se comunicar com o mundo. E essa cena é o momento em que ela tenta falar. A questão traz o seguinte, bom, repetindo, com a perda de parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. Vejam só, gente. Então o Enem contextualiza inicialmente e aí vem o seguinte, essa tentativa revela uma experiência dela, da personagem, que reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio. Essa experiência dolorosa dela não reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio. Na verdade, o pai foi citado como aquele que tem um vínculo, obviamente, com a terra, que usava a palavra e que produzia nela esse prazer de ouvir a palavra arado. Mas a experiência dela é, sobretudo, uma experiência de linguagem verbal, de tentativa e de frustração com essa tentativa do uso da linguagem verbal. Então, a alternativa A não é verdadeira. A alternativa B metaforiza a língua como ferramenta de lavoura. É verdade, gente. Vejam só. Há aqui um jogo de sentido, porque ela quer falar, ela escolhe a palavra arado, ela cita as situações em que a palavra circunda no seu contexto, mas sobretudo no último período, quando se diz era um arado torto. A palavra que ela tentou emitir, ela diz que era um arado torto. E é interessante notar essa dupla camada de sentido, porque ela compara essa tentativa dela ao objeto arado mesmo, usado ali na lavoura. Então, tanto a palavra aparece torta no sentido dessa tentativa frustrada, quanto a palavra assume uma significação física, uma significação física. Quer dizer, tanto o som saiu torto, quanto a imagem dessa situação, dessa experiência, ela pareceu um arado torto de linguagem, uma linguagem que não cumpriu aquilo, que não semeou os sentidos sonhados por ela. Então, há um duplo aí, o duplo da sonoridade da palavra e da significação mais profunda que essa palavra adquire dentro dessa situação dela, dessa experiência dolorosa que ela chama
de infértil, destruída, dilacerada. Então há aí uma metáfora mesmo entre a tentativa de uso da linguagem e o próprio objeto e o próprio sentido que esse objeto metaforizado produz. É a alternativa correta, até porque na alternativa C nós temos explicita na busca pela palavra o medo da solidão. O eixo temático, a discussão, os sentidos que são apresentados, gente, não dizem respeito à questão da solidão. Embora no texto tenha se citado que ela estava sozinha, mas estar sozinha é apenas uma situação localizada naquele instante. O fulcro, o foco do texto é uma questão dessa tentativa de linguagem e não um vínculo com a solidão em si. Então a alternativa C não é verdadeira. Alternativa D confirma a frustração da narradora com relação à terra. Também essa situação, essa experiência não se revela enquanto frustração em relação à terra, se revela enquanto frustração em relação à linguagem. A relação dela com a terra até aquele momento, e continuaria assim, é uma relação mesmo, o contato dela com o mundo. Não há uma frustração com a terra. A frustração metaforizada do texto se dá no plano da tentativa de uso da linguagem verbal. Alternativa D também não é verdadeira. Alternativa E sugere, na ausência da linguagem, a estagnação do tempo. O tempo, assim como a solidão da alternativa C, não é algo que está sendo discutido, tratado nessa situação. Portanto, não há ali o elemento tempo. Repito, há uma situação localizada e há uma sensação de frustração. Não é o tempo que é o motivo, o foco dessa experiência, a passagem do tempo ou o tempo parado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.